A situação da Venezuela é a seguinte, você tem dois problemas. De um lado, eles deram a sorte e o azar de ser um dos países do mundo com maior abundância de minérios, de riquezas. Eles são a maior reserva de petróleo do mundo, a segunda maior reserva de ouro, tem nióbio, tem diamante e um monte de coisas. Segunda coisa, eles são um dos últimos polos progressistas na América Latina em meio a uma onda de ascensão da extrema-direita, conservadora, retrógrada e reacionária, que vem varrendo a América de cima a baixo e precisam atacar e difamar os países com perfil progressista para que eles não deem um mau exemplo para os demais e para que a experiência não se replique nos outros como alguns anos atrás na América Latina. São essas duas questões. Domínio dos recursos naturais e a Venezuela precisa dar errado, senão ela pode ser um exemplo, um ponto de apoio para que outros países retomem os rumos progressistas, afastado da extrema-direita retrógrada, conservadora, que tem ascendido ao poder. Essas são as duas questões centrais, mas as coisas só chegaram num ponto em que estão hoje, à beira de uma guerra, porque a elite venezuelana cansou, não aguenta mais perder eleições. Essa é que é a grande verdade. Eles já tentaram de tudo. De 98, quando Chávez venceu pela primeira vez, até hoje, eles já raptaram o presidente Chávez em 2002, já mataram civis, já difamaram, mentiram, desestabilizaram, esconderam comida, queimaram comida, patrocinaram o caos, fizeram de tudo. E agora estão chegando até as últimas consequências, que é patrocinar uma guerra com apoio internacional, ainda que isso custe a vida de muita gente, como pode custar. Mas isso quer dizer que Maduro é perfeito, é o Jesus na Terra? É claro que não. É óbvio que Maduro, assim como Chávez, cometeu muitos excessos nesse percurso, e esses excessos têm que ser apurados, condenados, verificados, mas vocês precisam saber da verdade. Essas difamações que tentam impor a Venezuela são completamente mentirosas. Dizem que a Venezuela não é um país democrático, mas a Venezuela é o país com o maior número de eleições desde 98 para cá. Foram 25 eleições municipais, nacionais, teve plebiscito revogatório. A Venezuela é o único país do mundo onde qualquer mandato parlamentar de deputado, de presidente e de juiz da Corte Suprema pode ser cassado pelo povo por um plebiscito. É um dos modelos mais avançados de democracia do mundo. É óbvio que tem problemas, como qualquer outro lugar, mas é um dos melhores modelos que existem. E é justamente por isso que a elite, que não abre mão dos seus privilégios e tenta difamar e destruir essa experiência para que ela volte a ter o controle absoluto da situação. Mais recentemente, a elite começou a boicotar as eleições porque sabia que não ia ganhar e sempre alega fraude. Mas para vocês terem uma ideia, a última eleição de 2018 foi adiantada a pedido da oposição, que sempre tem os seus candidatos. E mesmo assim eles boicotaram as eleições, os que participaram pela oposição perderam e agora eles alegam que houve fraude. Mas em 2018, mais de 200 observadores internacionais do mundo inteiro tiveram na Venezuela acompanhando os detalhes dessa eleição. Teve o senador da França, ex-primeiro-ministro da Espanha, gente da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos acompanhando para provar que o sistema eleitoral venezuelano é muito mais transparente do que vários outros do mundo, inclusive o brasileiro. Na Venezuela, eles têm 5 poderes, diferente do Brasil, que tem só 3, executivo, legislativo e judiciário. Lá eles têm um poder eleitoral independente e um poder cidadão, para garantir a autonomia desses processos. Então, antes de falar que a Venezuela não é democrática, conheça os sistemas, estude, aprenda para não passar vergonha. É tão ridículo e falso esse discurso de querer levar a democracia para a Venezuela. É a mesma desculpa que os Estados Unidos usou para justificar a guerra no Iraque, na Síria e etc. Mas entende comigo uma questão logística. Hoje, os Estados Unidos produz metade do petróleo que ele consome. E esse petróleo vem da Arábia Saudita. Demora 45 dias de barco para o petróleo chegar da Arábia Saudita até os Estados Unidos. O caminho da Venezuela para os Estados Unidos demoraria só 3 dias de barco. Vocês já viram os Estados Unidos questionando a democracia saudita ou propondo uma intervenção na Arábia Saudita? Eu nunca vi. Mas por que na Venezuela eles querem fazer isso? Porque eles não têm o controle do petróleo venezuelano. Porque hoje a Venezuela está alinhada politicamente com outro eixo internacional. A Rússia, a China, a Turquia e outros. E os Estados Unidos não conseguem acessar esse petróleo barato, como conseguia antes da eleição de Chávez em 98, quando a Venezuela era um quintal dos Estados Unidos. A Venezuela sofre sanções econômicas, boicotes há 12 anos.
12 anos que os Estados Unidos e outros países estão dificultando a vida da Venezuela e do povo venezuelano. A Inglaterra confiscou as reservas de ouro venezuelana que estavam depositadas num banco inglês. Os Estados Unidos confiscaram os bens de cidadãos e empresas venezuelanas em território norte-americano. Impediram a Venezuela de comercializar os títulos da dívida na bolsa de valores. Presta atenção nisso. Que país consegue ser saudável com um embargo, com um bloqueio de mais de uma década? É óbvio que vão ter dificuldades comerciais para obter mantimentos, ainda mais um país que vive basicamente da renda do seu petróleo, como é a Venezuela, que cometeu o erro de não variar a sua produção, industrializar o seu país de forma diversificada e agora está sendo vítima de um processo antidemocrático, em conluio com a mídia internacional, com a comunidade internacional, que cria uma desculpa esfarrapada para classificar Maduro como ditador, sendo que ele foi eleito pela maioria do povo. Já tentaram de tudo para derrotar a Revolução Bolivariana, valendo sequestro de presidente, assassinato, plebiscito e caos, e agora começaram uma guerra. Para quem está acompanhando, a situação está tensa. Vergonhosamente, o Brasil está apoiando esse golpe por um autoproclamado playboy venezuelano chamado Juan Guaidó, que se diz agora o presidente interino da Venezuela, e assina como presidente da Assembleia Nacional e presidente interino da Venezuela. É o único caso do mundo onde a mesma pessoa é chefe dos dois poderes. Isso que é democracia? O que está acontecendo é ridículo. E agora essa história de cerco humanitário para levar meia dúzia de caminhões com medicamentos e remédios para uma população de 30 milhões de pessoas da Venezuela. É óbvio que a intenção não é ajudar o povo. Se eles quisessem, se o Guaidó, se os Estados Unidos quisessem ajudar o povo da Venezuela, eles começariam por encerrar o bloqueio, o boicote, a difamação, a mentira e permitiriam a Venezuela exercer sua soberania. Esse cerco é completamente irregular, não teve acompanhamento da ONU, da OMS, da Cruz Vermelha. Ninguém sério do mundo concorda com esse cerco e nem com esse golpe. E o povo brasileiro precisa parar de ser capacho dos Estados Unidos, capacho de um bandido que foi eleito a presidente da República, que é um lambe-botas dos Estados Unidos, que bateu continência para a bandeira americana. O povo precisa entender que nós vamos sofrer a consequência de uma guerra desnecessária, que a gente não pode se intrometer com a soberania de um povo vizinho. Você pode não gostar do Maduro, do Chávez, o problema é seu, mas entenda o que está em jogo e o que isso pode custar para o nosso país. E pare de ser otário e acreditar nessas mentiras que te contam por aí.